Em meio às competições que o Internacional disputa e as possibilidades dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, a janela de transferências da metade do ano se aproxima e o Inter, a direção como um todo, começa a organizar o seu grupo de atletas. As chegadas, elas estão previstas, é claro, mas existe um zagueiro e talvez um atacante que o Internacional vai ter que trabalhar as suas situações dentro do grupo colorado. Um deles porque não joga, o outro porque talvez seja a última oportunidade de reaver um pouco do dinheiro que foi investido. Rafael Sobis sai em defesa de Vitão e aplaude a atitude do zagueiro na arena do Corinthians. Enquanto isso, o Internacional com um concorrente por um atacante. E mais, Diego Rosa não viaja para a Colômbia e está previsto para voltar apenas diante do Mirassol. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e vem fazer parte dessa nossa galera aqui que já está quase batendo os 65 mil inscritos para a gente continuar lutando pelos 70 mil até dezembro, beleza? Nossa meta dessa temporada aqui. Sem contar o teu like, o teu compartilhamento, que são importantíssimos, e se tu quiser também entra em kto.bet.br. Cada jogo é único em KTO e principalmente a minha casa de apostas, né, aqui no Brasil, pode ser a tua também. O ambiente para maiores de 18 anos e brinca sempre com moderação e responsabilidade. Cara, eu achei muito bacana o que o Sobis fez no programa que ele tem junto com a Mauri Dornelles no 4D TV. E aqui a gente tem que reverenciar, porque é o seguinte, o Sobis é um cara que fala muito abertamente, né, muito direto, e ele tem chamado a atenção justamente por esse programa, né, tem repercutido muitos programas lá na 4D, e eu acho legal quem tem voz falar a respeito de atitudes boas, como a do Vitão no final de semana, né? Que ele vai lá em Itaquera, né, na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians, e faz um forte desabafo a partir de tudo que aconteceu dentro da arbitragem. Existe, claro, a análise do jogo, mas também existe a análise da arbitragem. Ela foi horrenda e o Vitão agora corre o risco de ser punido junto ao STJD. A Abrafute já fez a nota, já falaram que vão entrar com um pedido, né, de punição para o zagueiro e tudo mais, mas o Sobis fala isso aí, ó, 90% dos jogadores que vão lá querem fazer o que o Vitão fez. Dá uma olhada. Palmas. Tu falou que 90% dos times que jogam ali, que os jogadores gostariam de falar. Não tem problema nenhum se for punido, claro que é uma perda muito grande, mas mostrou coragem e tinha que ter falado isso mesmo. É palhaçada. Agora espero também que todo mundo se una, porque o próprio Grêmio, para acabar com o Grêmio e Inter, um zoar o outro quando são prejudicados e pararem disso e começar a se unir, porque nessa brincadeira de um zoando o outro, os dois times estão tomando no toba todo jogo com erros de arbitragem ou então condicionamento de formas de apitar o jogo. Então, Vitão, estou de acordo contigo, saiba que 90% dos jogadores pensam igual a ti, mas só tu teve coragem de falar. Grande Sobis mesmo, tem que falar esse tipo de coisa e tem que fazer, pessoas como o Sobis tem que repercutir mesmo dentro aí da internet, dentro da comunidade colorada e dentro da comunidade do futebol como um todo, tá? Ontem eu falei sobre o Diego Rosa e ele tinha postado um story de que ele tinha voltado aos trabalhos e tudo mais, e realmente, né, ele já está novamente no processo final aí de vamos dizer assim, de ser reintegrado, né, ao grupo principal. Ele que teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, não joga desde o dia 16 de abril,
quando ele jogou na derrota para o Palmeiras, né, por 1-0 dentro do estádio Beira-Rio, e depois ele fica no banco contra o Grenal, né, contra o Grêmio, no dia 19, e aí então fica de fora Nacional do Uruguai, Juventude, Maracanã e o Corinthians agora por conta da lesão. Ele está de volta, mas não quer dizer que ele viaje agora para a Colômbia, tá? Ele ainda não tem as totais condições para ser integrante da delegação. Vai ficar ainda em Porto Alegre, agora para o confronto contra o Atlético Nacional, contra o Botafogo e contra o Nacional do Uruguai. Ele deve retornar daqui no quarto jogo, contra o Mirassol aqui em Porto Alegre, que é uma das partidas que o Inter tem nessa sequência, né? Porque depois aí vai jogar no Nordeste contra o Maracanã e contra o Sport, volta para pegar Bahia e Fluminense aí aqui em Porto Alegre, nessa sequência aqui de maio, e o iniciozinho, o Fluminense já é no início de junho, tá? Então, Diego Rosa, só para a gente confirmar aí as informações que eu trouxe ontem, porque havia uma expectativa, né, como ele voltou a treinar, que ele pudesse estar na delegação aí. Alan Patrick a gente tem que saber hoje à tarde. O Inter treinava na parte da manhã, a tendência é que ele viaje, a tendência é que ele jogue, inclusive, vai jogar descontado. Eu não sei se eu faria isso, mas o Inter e a fisiologia e os médicos devem saber um pouco mais, né? Mas existe todo um trabalho de recuperação do camisa 10, está treinando em 3 turnos, 2 no CT e 1 em casa, e agora vai ficar também, né? Se viajar por conta, que a gente não sabe agora como é que ele ficou na parte da manhã, né? De repente teve uma melhora ou teve uma recaída, uma coisa assim. Se viajar, também vai ter todos os cuidados médicos, muito parecido com o que aconteceu lá em Florianópolis, quando o Inter foi jogar contra o Corinthians, que aí ele viaja, estava com um problema também no posterior da coxa, ele chega a sair de manhã para fazer fisioterapia, fazer trabalhos especiais e deixa o hotel. Então, é uma atenção toda especial para o Alan Patrick. Gurizada, assim, eu quero falar de mercado agora, tá? 2 questões envolvendo saída e uma chegada. A saída é o seguinte, o Kaique Rocha, primeiro que eu particularmente acho que ele não deveria nem ter vindo para o Internacional, já falei isso várias vezes aqui. Ele chega, né, depois de ter rompido o contrato com o Atlético Paranaense, o D'Alessandro defende, né, os números dele e tal, diz que é um jogador barato, que é um jogador que o Inter não teve que pagar nada. Beleza, a gente entende pela situação financeira, mas hoje ele só jogou 19 minutos pelo Internacional, né? Então ele não é um zagueiro que o Inter está contando. Os 19 minutos foram contra o Brasil de Pelotas, no dia 5 de fevereiro, na 5ª rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Tá? Ele foi anunciado, só para ter uma ideia, no dia 23 de janeiro. E aí depois ele não foi relacionado para nenhuma das últimas 5 partidas do Inter. Né? Então a gente pega Corinthians, Maracanã, Juventude, Nacional do Uruguai e o Grêmio. E aí depois ele foi suplente pela última vez na derrota também para o Palmeiras no dia 16 de abril, né? Muito semelhante ao Diego Rosa. O Inter pensa em liberá-lo, ou num empréstimo, ou até mesmo romper contrato para que então ele siga a vida, ou se alguém quiser daqui a pouco só pagar o empréstimo, o Inter também liberaria ele. O jogador quer jogar, o Inter não vai ter a oportunidade no momento, porque tem o Vitão, o Vitor Gabriel e o Cleiton Sampaio agora voltando também, né, da lesão, jogou, depois voltou para controle de carga e agora está à disposição de novo. O Rogel é uma incógnita, então tem um futuro incerto, assim como o Natan, ainda que eu esteja suspeitando que o Natan vai ficar por conta de não ter um lateral direito e o Inter está com pouco pila para investir em alguém que possa tirar o Brian Aguirre da titularidade. Então fica aí essa questão envolvendo o Kaique Rocha. E o Valência, que o Valência tem contrato até meio de 2026, ou seja, ou o Inter renova o contrato com ele para mais um ano e aí daqui a pouco tentar vender, alguma coisa assim, ou então, se o Inter quer recuperar pelo menos uma parte do dinheiro que gastou, tem que ser nessa janela do meio do ano agora,
para botar no mundo árabe ou para fazer alguma negociação e ganhar alguns milhões de dólares em cima do atacante. Por quê? Porque nessa janela ele ainda tem 1 ano de contrato, na janela do meio do ano seria 6 meses, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, ou se algum clube chegar nele pelos fatos de ser 6 meses, seria um valor irrisório, praticamente. Então, nessa janela agora, o Inter ainda poderia, entre aspas, lucrar algo, né? A gente sabe o quanto o Valencia custa mensalmente, toda questão envolvendo, né, custo-benefício, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, então fica aí essa questão do Valencia. Talvez por isso que surja sempre nomes de atacantes, como o Joaquim Correa, que é o argentino que está na Inter de Milão, o Alejandro, o do CSKA Moscou, atacante de 25 anos, que fez um bom campeonato agora brasileiro pelo Vitória, e que também está na mira do Inter. Só que nesse meio tempo, melhor dizendo, algumas notícias, alguns clubes também vão sendo meio que inimigos do Inter, rivais do Inter, para acessar, né, esse tipo de jogador. Por exemplo, o Alejandro. Fluminense, interessado aqui no Brasil, e que no leste europeu também teriam outros clubes interessados num empréstimo. E aí fica claro, né, a questão da guerra lá e tudo mais. Mas o Fluminense já demonstrou interesse em botar ele de volta no Brasil, né, repatriar o jogador. Ele que no Brasileirão de 2024 fez 15 gols pelo Vitória, foi o artilheiro do Nacional do lado do Yuri Alberto, e na temporada passada acabou marcando 21 gols em 54 partidas pela equipe baiana. Será que o Internacional vai acabar não contratando esse jogador? Vou te confessar, tá? Não sei se não é um livramento. Alejandro, se tu for pegar os outros clubes que passou, não deu bom, né? Foi basicamente um aniversário aí no Vitória e acabou indo para a Europa, não consegue lá se adaptar. Tem 4 jogos, inclusive, só o atacante de 25 anos. O que tu acha de tudo isso? Bota nos comentários, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Se tu chegou até aqui, obrigado. E a gente vai continuar conversando sobre o nosso Coloradão, porque o nosso Inter tem sempre assunto aqui no canal. Valeu, forte abraço, tchau.